Muito bem. Vocês podiam me informar agora se o som está ok? Tem som? Ok, agora está ok o som e está ok a imagem também? Está tudo ok? Podemos começar? Sim. A Edilene está dizendo que sim. A Edilane também. Então tá bom. Então eu vou sair daqui do outro lugar onde eu entrei para nós começarmos. Qualquer problema vocês me falem, tá bom? Muito bem. O som está com atraso. Isso aqui também a gente pode dar uma modificada. Daqui a pouco vocês me dizem se o som continua com atraso, por favor. Muito bem. Tudo ok, gente? Ou o som continua com atraso? Podemos começar? Ou o som está com atraso? A Edilene está dizendo que o dela não. Então, eu peço a vocês para darem uma olhada se não é a conexão da internet. Aqui, para mim, tá bem claro, tanto imagem quanto som. Vou até confirmar pelo celular para saber se por aqui eu estou vendo vocês com clareza. Só um minutinho. A Cláudia Serenário está falando para mim que continua com problema. Deixa eu dar uma olhadinha se aqui para mim, pelo meu celular, está com atraso. Saber se por aqui eu estou... Não, eu estou ok. Olha, Cláudia, deve ser a sua internet aí, que aqui para mim está direitinho. Então vamos lá, gente, vamos começar. Eu deixei esse pensamento, essa é uma frase de um texto da Joana de Ângeles, do livro dela, Florações Evangélicas, para a gente começar a fazer a nossa reflexão dessa noite, porque é um tema bastante interessante, então a gente pode abordar ele de muitas formas. Ah, que bom, Cláudia, que melhorou. Ela diz assim: o milagre da vida chama-se amor. Então, nós, diante dessa frase, que é a nossa reflexão, eu novamente vou dar boa noite a todos, porque no início a gente teve problemas técnicos aqui e acaba que a gente fica muito perdido, né? Então, boa noite a todos novamente. Agradeço à casa pela oportunidade do trabalho. E para nós começarmos essa noite, eu vou ler uma mensagem desse livro, Episódios Diários. Essa minha capa já é antiga, o livro tem outra capa, mas os meus livros são velhos. E a mensagem de número 23, intitulada Desforço, parece bem antagônico ao tema da nossa noite, né? Então, nós vamos ler a mensagem da nossa querida Joana de Ângeles para que nós possamos começar as nossas reflexões. Ela diz assim, falando sobre desforço, fere profundamente o sentimento e a razão a injustiça. Magoa, sem dúvida, a agressão injustificável. A rede das maldades, quando envolve alguém, asfixia-o e aflige-o. São muitos os fatores e acontecimentos que surgem à frente, obstacularizando a tua marcha. Não deplores, nem revides, deixando-te empolgar pelo anseio do desforço. Os outros, os infelicitadores, já são infelizes sem que lhes aumentes a carga de desar com os revides e a vingança. Tão covardes e insensatos
quanto às mais ações danosas. Certamente não mereces muitas dessas dores, pelo menos na atual conjuntura e na forma como te alcançam. Sem embargo, não és viajor de primeira experiência, em curso num passado que te serve de base para o presente. Como deves lutar para modificar nas causas os defeitos perniciosos que afetam a muitas outras criaturas? Não te é lícita a ação ignóbil da vingança. Só os homens de pequeno porte moral se esforçam, tombando em fosso mais profundo do que aquele em que se encontra o seu perseguidor. Se desculpas o acusador, é melhor do que ele. Se perdoas o inimigo, te encontras em mais feliz situação do que a dele. Se ajudas a quem te fere, seja por qual motivo for, lograste ser um homem de bem, um verdadeiro cristão. De esforço, jamais. Então agora eu convido a vocês para que nesse instante nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, a Jesus, o Mestre querido, o nosso irmão maior, aos nossos mentores queridos que nos protegem, que nos guiam, agradecendo a toda oportunidade que temos recebido nesta vida, a oportunidade de estarmos encarnados, a oportunidade de passarmos por provas e expiações, a oportunidade de termos um dia conhecido a doutrina dos Espíritos e com ela, Senhor, podermos estreitar os laços que unem a nós, a Ti, e que também nos une a todos, como numa grande família, num estado de fraternidade universal. Que essa paz e esse amor que por ora sentimos envolver os nossos corações e pensamentos, ela possa envolver todo o planeta Terra, principalmente aqueles corações que agora sofrem nesta pandemia, aqueles que se encontram adoentados nos leitos hospitalares, nos CTIs, que se encontram enfermos pela Covid-19, aos profissionais da linha de frente e aos seus familiares, aos nossos governantes, que muitas vezes deixam prevalecer os seus interesses pessoais em detrimento ao amor, à coletividade terrestre. E também esta prece possa envolver a todos os irmãos encarnados e desencarnados, cujo coração se encontra em aflição e que se encontrem distanciados das verdades que libertam, das verdades que nos fortalecem para as lutas da vida. Gratidão eterna, Senhor, por cada minuto, e que essa paz e esse amor prossigam entre nós. Muito obrigada. Muito bem, gente. Vamos seguindo aqui os nossos slides. Vou deixar uns minutinhos a fonte de referência bibliográfica, que é sempre de suma importância para que vocês possam, em casa, depois aprofundar. Mas vamos aqui seguir. A passagem dessa noite, ela que nós vamos conversar para nós podermos falar sobre o amor ao próximo, ela se encontra em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, e ela diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Muito bem. Vamos lá, gente. Deixa agora vocês me verem aqui um pouquinho. Deixa eu voltar para vocês poderem me ver. Muito bem. O nosso tema dessa noite, que vai falar sobre o amor ao próximo, em primeira mão, parece assim um tema fácil de ser vivenciado. Ele é um tema fácil de ser entendido, mas eu não vejo ele como um tema fácil para nós vivermos no nosso dia a dia, na nossa vida de relação. E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, que é um momento em que a gente está em pleno conflitos, com muitos conflitos, com muitas perdas, perda de pessoas que nós amamos, perdas de coisas materiais, porque muitas pessoas perderam tudo. Além de terem perdido pessoas, entes queridos, também perderam bens materiais, perderam a capacidade até mesmo de autogerirem a sua vida, de se sustentarem por meio dos seus trabalhos, porque perderam até os seus empregos e os seus bens. Então, a gente vai falar de amor justamente como um medicamento para a gente poder cicatrizar todas essas perdas e, ao mesmo tempo, como o medicamento único que irá salvaguardar e curar a humanidade terrestre. Então, essa noite, a nossa conversa, ela tem muito esse objetivo, da gente estar levando exatamente isso. Esse é o objetivo da nossa conversa essa noite, da gente estar olhando o amor como um medicamento. E vai ser em cima disso que a gente vai bater o nosso papo essa noite, que a gente vai fazer as nossas reflexões desta noite, ok? No Livro dos Espíritos, eu estou aqui ajeitando a minha tela agora, peço desculpas a vocês, tem uma questão que Kardec a formulou em 1857, mas se a gente não soubesse quando essa questão foi formulada, a gente ia jurar que ela foi formulada hoje, em pleno século XXI. Parece que foi feita para agora, para esse instante que nós estamos vivenciando, para esse instante que nós estamos vivendo aqui, hoje, na nossa pandemia, na nossa atual situação de pandemia. Então, vamos ver lá que questão é essa que Kardec formulou em 1857, mas parece que foi feita hoje, exatamente hoje. Kardec perguntou assim para os espíritos, na questão 916 de O Livro dos Espíritos. Ele perguntou assim: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Olha que interessante essa pergunta. Ele pergunta assim, longe de diminuir, isso em 1857, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? E aí, olha só a resposta dos livros dos espíritos para nós.
Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Olha que interessante. Vou ler o finalzinho de novo. Então forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Entendam, a lei da justiça segundo Deus, que está lá também no Livro dos Espíritos, que diz a última lei moral que é estudada na terceira parte do Livro dos Espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade, mostrando que a lei de Deus tem esse tríplice aspecto e que a sua base, aonde ela repousa a sua lei, é o amor. Então é dessa justiça, dessa lei de justiça, que os espíritos aqui estão se referindo. Da justiça de Deus, que ela é misericordiosa, porque a sua base, ela repousa no amor. Olha que interessante. Se nós não soubéssemos que essa pergunta foi feita em 1857, a gente ia dizer, foi feita hoje. É hoje, é para nós, é nesse momento de agora. É para já, nesse instante. Né? Bom, ali os espíritos, o que eles estão nos informando? Eles estão nos informando que para nós, né, para nós extirparmos esse egoísmo da sociedade, com licença, nós vamos precisar, para espantar o egoísmo da sociedade, fazer a implantação do amor nessa sociedade. E aí a gente tem que fazer a primeira pergunta. Como eu posso realizar este processo? Como eu posso realizar esse processo? Essa deve ser a nossa pergunta. Porque é tudo que a gente quer hoje, nesse contexto que a gente está vivenciando, que o forte seja um amparo e não o opressor do fraco. Tudo que a gente quer nesse contexto que a gente está vivendo agora é a solidariedade. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período muito difícil. Nós estamos em plena pandemia, vivendo uma série de perdas, como eu falei para vocês. Uma série de sofrimentos que a gente sabe que esses sofrimentos poderão ser atenuados e muito, e até mesmo totalmente sarados, curados, com um forte elixir do amor. Essa é a verdade. E tudo que a gente quer é que nesse planeta comece a reinar a solidariedade. Porque a solidariedade, ela é filha do amor. Então, talvez vocês aí de casa estejam me perguntando, então, todos aqueles que nessa pandemia vêm se mostrando totalmente solidários em relação à perda das pessoas, tanto a nível afetivo quanto a nível material, eles, então, já são homens que estão começando a praticar a lei do amor? Sim, sim, a resposta é essa. É sim, a resposta é essa. Não tem uma resposta outra para dar, a não ser essa. Né? Mas então a gente quer saber como é que a gente vai poder fazer tudo isso. Então, para a gente começar a criar a base de que o egoísmo precisa verdadeiramente ser destruída, a gente vai recorrer a uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 917, que Kardec pergunta assim: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Porque ele que está enfermando toda a humanidade. Ele é que traz todas as chagas, todos os sofrimentos para a humanidade.
É ele que está enfermando a humanidade. E é ele que está proporcionando todos os sofrimentos que nós estamos vivendo, tanto a nível emocional quanto a nível material. E aí os espíritos respondem assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Então ele já está querendo dizer para mim que quanto mais o homem é agarrado à vida material, aos bens materiais, às coisas materiais, mais ele é egoísta? Exatamente. E ele continua assim: que deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. E é verdade. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Opa, então, a partir do momento em que a vida moral for predominando em cima da vida material, isso vai começar a melhorar? Sim. Opa, então nem tudo que é legal é moral? Não. Nem tudo que é legal, que é legalizado pelas nossas leis é moral. É moral. Isso a gente já sabe há um tempo. Né? Então é preciso viver o código de ética divino aqui dentro. Ou seja, eu preciso ser moralizado de verdade. O que é ser moralizado de verdade? É fazer o correto mesmo quando não tem ninguém me observando, que só tem eu e eu, que na verdade sou eu e Deus, né? Eu e os espíritos que estão ao meu redor. Mas vamos dizer, fisicamente só tem eu e eu. Então é ser correto mesmo quando não tem ninguém para me observar, quando eu não sou observado. E aí ele continua assim, depois que ele fala que a vida moral ela tem que predominar sobre a vida material, ele continua assim: e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quais são esse meu estado real futuro? Eu sou espírito imortal. Então, da forma com que eu estou agindo aqui hoje da Terra, eu sei que não fica impune meus erros. Porque se eu sou espírito, eu continuo a existir, se existe a reencarnação, eu volto para consertar os buracos que eu fiz. Então, é nesse sentido, e não é uma coisa alegórica, por quê? Porque são os espíritos que vieram dizer para Kardec que continuam vivos e deram provas de tudo isso. Então, o espiritismo não é uma ficção, ele é uma ciência. E ele continua: quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Muda tudo. Muda tudo. Porque eu não vou querer praticar nenhum tipo de injustiça social, nenhum delito social, ainda que pequeno. Por quê? Porque quando eu compreendo que eu sou espírito imortal, eu sei que eu vou responder por tudo isso. E aí muda todo o meu comportamento dentro de uma sociedade. E ele continua assim: o egoísmo assenta na importância da personalidade, é verdade. Quanto mais egóica a pessoa, quanto mais ela se acha o centro do universo, mais egoísta ela é. Então, mais personalista ela é. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Ou seja, reduzindo essa importância que a gente dá muito à personalidade e não à nossa individualidade, que é espírito imortal. Quer dizer, eu dou muita importância a Enir, a esse ser que está aqui passando momentaneamente, que está encarnado. Então eu faço de tudo para que viver, passo por cima dos outros, né? Porque ele está tão envolvido, ele acha que isso aqui é a única realidade, que isso aqui é a única realidade dele, que ele passa por cima dos outros, ele faz as coisas de qualquer maneira para obter aquilo que ele deseja. Mas quando ele entender que ele é muito mais do que essa personalidade, mas ele é um espírito imortal, que já caminhou por muitas vidas e vai caminhar por tantas outras, aí o comportamento dele começa a mudar. Por quê?
porque ele vai ver que ele tem responsabilidade por tudo que ele faz, em relação a ele, em relação ao próximo, em relação à humanidade. Então, isso muda de figura. Quando a gente começa a construir esse entendimento, a vida passa a ter uma nova conotação para todos nós. A gente passa a agir de forma diferenciada. Então, o Espiritismo, por ser uma doutrina que, além de acreditar na sobrevivência do espírito, é também reencarnacionista, ela nos faz ter essa dimensão da importância da nossa vida e do nosso comportamento nessa dimensão material. Porque não há nada que nós estamos fazendo aqui que nós não teremos que responder. Então, o Espiritismo ele começa a construir um mundo bem diferente dentro de nós. E também, além dele nos libertar, nos dar mais possibilidades de acertarmos, mas ele também nos deixa com uma grande carga de responsabilidade. Bom, como a gente viu na passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, que foi isso que Jesus disse, que a gente tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, e ele disse o segundo, que é tão importante quanto o primeiro, e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei e todos os profetas. Vocês me dão licença, eu tenho que tomar mais um pouco de água. Muito bem. Se a gente for analisar o que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa tríade, ela começa por algum lugar. Ela começa por algum lugar para eu chegar a amar a Deus. E de que lugar que ela começa? Se ela me diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, então primeiro eu tenho que desenvolver o sentimento do auto-amor. Porque só tendo amor interior, eu poderei ofertar para o meu próximo. Porque ninguém pode dar para o outro aquilo que ele não tem dentro dele para ofertar. Como eu vou dar amor para vocês que estão aí, se eu não tenho amor dentro do meu coração? Então é impossível. Então, se eu não tenho amor dentro de mim, eu não dou para o próximo. Então, consequentemente, eu também não amo a Deus. Porque se eu não tenho como amá-lo. Agora, se eu começo a construir o amor dentro de mim e, tendo esse amor, eu oferto ao meu próximo, sem eu imaginar, eu completo a tríade, eu amo a Deus. Isso é da lei. É da lei isso. Então, todo o processo do amor, ele começa dentro de nós mesmos. E aí, essa é a nossa pergunta. Como é que eu começo o processo do amor dentro do meu coração? Essa é a minha próxima pergunta. Porque eu já sei que o antídoto para todos os males que existem na humanidade é o amor. Mas agora eu quero saber como eu vou construir esse amor dentro de mim, porque já que tudo parte daqui de dentro para eu levar para o mundo externo e alcançar a Deus, eu quero saber como é que eu começo esse processo de amor. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos de novo buscar subsídios para as nossas respostas, para as nossas questões que estão por dentro. E aí a 919, que vocês já conhecem tanto. Pergunta-se assim, Kardec: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Porque nós temos que resistir a essa atração do mal, esse mal que se chama egoísmo e orgulho. Então, qual é o meio que é prático e eficaz para que eu possa começar a transformar o mal que habita em mim e transformá-lo em amor? E aí, a resposta que vocês já sabem, que vocês já conhecem muito essa pergunta, os Espíritos diz: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Porque como é que eu vou transformar o mal que há dentro do meu coração se eu nem sei que eu tenho esse mal dentro de mim? Se eu não me observo 24 horas?
se eu não analiso e não reflito como é a minha relação com o próximo, como é que eu vou descobrir se essa relação ela está permeada de egoísmo, ela está permeada de orgulho, ou de qualquer um dos outros sentimentos que são filhos do orgulho e do egoísmo, como a intemperança, a impaciência, o desforço, que foi a nossa mensagem de abertura. Como é que eu vou saber tudo isso se eu não olho para dentro de mim? Como eu vou poder trabalhar com o mal que há em mim se eu não olho para mim? Então, isso é uma necessidade. Para dar seguimento às nossas reflexões, eu fui buscar, então, num outro livro da Joana de Ângeles, intitulado Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, capítulo 13, que vai estar trabalhando com essas questões que nós estamos conversando aqui. E lá, um certo trecho desse capítulo, a Joana diz assim: na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado. É verdade. Amar e ser amados. Nós somos filhos do amor. Então, nós vivemos para amar e ser amado. Quando a gente se distancia da nossa realidade, da nossa paternidade, da nossa origem, a gente fica esfaimado, a gente fica doente. Porque a nossa origem é Deus, que é amor, como diz João. Então, se eu me distancio disso e paro de amar, e também me privo da questão de ser amado, eu simplesmente me distancio de Deus, eu vou enfermar. Porque todos nós vivemos para amar e sermos amados. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Todos nós, sem distinção. E aí a Joana continua. E ela fala assim, na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Vamos entender. Eu vivo para amar e ser amado, iluminar a sombra. Então, dentro de mim, ainda não está vigorando o amor pleno, porque o nosso estágio evolutivo, ainda não é de amor pleno. Nós não temos total capacidade de viver um amor incondicional. Porque, como diz lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no início éramos somente instintos, quanto mais corrompidos e avançados, sensações, quanto mais instruídos e depurados, sentimentos. O auge do sentimento é o amor. Então a gente ainda está trafegando entre o amor instinto e o amor sensação, que é o amor de prazer, o amor de troca, o amor condicional. A grande maioria da comunidade terrestre ainda oscila muito entre esses dois polos. Então, nós ainda temos que iluminar sombras que existem dentro dos nossos corações. O que são as sombras? São todos os sentimentos que andam na contramão, que são a antítese do amor, que é o orgulho e o egoísmo e seus filhos. Quais são os filhos do orgulho e do egoísmo? É a inveja, é a impaciência, é a maledicência, é a ganância. Tudo isso são filhos do orgulho e do egoísmo. Então, a gente precisa iluminar essa sombra e fazer prevalecer o self. Mas o que é o self, para a gente entender? O self somos nós, o espírito imortal. Nós somos espíritos imortais e é aqui em nós, espíritos imortais, que habita a consciência. E não é lá na nossa consciência que está escrito as leis de Deus. Então, o caminho é mergulhar para dentro de si. À medida em que o homem vai se conhecendo, ele vai podendo iluminar as suas sombras, transformando as suas sombras em amor. E com isso ele vai despertando a sua consciência cada vez mais, e cada vez mais vivendo as leis de Deus. E quanto mais ele faz tudo isso, mais ele se aproxima de Deus, mais ele ama a ele mesmo, mais ele ama o próximo, mais ele ama a Deus. Então, olha que bonita a Joana de Ângeles está falando tudo isso para a gente. Está mostrando esse caminho dentro de nós. Mostrando que nós precisamos buscar esse ser essencial. O ser essencial somos nós, espíritos imortais.
Lá dentro, e é lá, aqui dentro de nós, lá na nossa profundeza, que está escrito as leis de Deus, que é a nossa bússola para nós seguirmos vida fora através das múltiplas reencarnações, cada vez mais nos aproximando do amor de Deus, das suas leis e da felicidade relativa que está esperando todos nós, que é a nossa herança, a nossa finalidade, que é o nosso destino. Olha que coisa boa isso tudo. Mas para isso a gente tem que trabalhar as sombras, levar luz nas sombras. E é por isso que a psicologia, tá, que a Joana de Ângeles tanto fala, tanto remonta a importância da psicologia profunda, ela vai falar da importância da gente conhecer essa nossa consciência que ainda é uma consciência egóica, porque trabalha com polaridades, com extremismos. Então nós precisamos conhecer o nosso mundo interno, o nosso eu menor, que é a consciência egóica, para alcançar o nosso eu maior, que é a nossa essência divina, que é o que nos liga ao nosso Pai. Ela diz que o nosso ego, que é a nossa consciência ainda, que não está totalmente desperta, que é essa consciência egóica, que caminha para o despertamento, que é o self, para a consciência despertada. Ela diz que essa consciência egóica, nas obras dela, que ela embasa em cima da psicologia transpessoal, ela diz que o ego tem duas camadas, né? Tem duas camadas, são duas camadas de energias densas que representam a nossa ignorância, a nossa sombra. É ali que estão todos os nossos conteúdos ainda sombrios para nós transformarmos. Então, a nossa consciência egóica, ela tem duas camadas, uma chamada negatividade do ego e a outra máscara. E aí a gente fica pensando, o que são negatividades do ego? É chamado que nessa camada interior nossa, a negatividade representa todos os sentimentos que são contrários ao amor, ou seja, a todas as energias de desamor que ainda existem dentro de nós. Quais são essas energias? Quais são os nomes delas? Elas são chamadas de ódio, raiva, inveja, ressentimento, mágoa, orgulho, egoísmo, vaidade, egocentrismo. Algumas vezes elas são também chamadas de depressão, tristeza, violência, crueldade, angústia, ansiedade, medo, pânico, astúcia. Isso tudo são camadas de negatividade do ego, que também são chamadas energias de desamor. E aí a gente fica pensando assim, meu Jesus querido, então significa que quando eu albergo no meu mundo interior, no meu coração, esses sentimentos que a gente agora acabou de falar, eu estou me desamando? Sim. Toda vez que eu albergo em meu coração esses sentimentos, eu estou me desamando. Porque quando eu sinto raiva, a primeira pessoa a ser atingida por essa energia negativa da raiva sou eu. Eu a produzo e eu mesmo me contamino com toda essa energia negativa, de raiva, de ódio que eu projeto. Então, toda vez que eu nutro uma energia de raiva, de ódio, de ressentimento, a primeira pessoa que recebe essa carga sou eu mesmo. Por isso que há tantas enfermidades no mundo, físicas e mentais. E tantas enfermidades externas ao meu mundo que são alimentadas pelos meus sentimentos ainda de orgulho e de egoísmo. Então, a primeira coisa é a gente começar a pensar. Eu albergo em meu coração, em algum momento do dia, ou com algumas pessoas, sentimentos como ódio, raiva, ressentimento, e vai por aí afora? E se a minha resposta for sim, não se desespere. Não se desespere. Porque tem antídoto? Tem. E nós temos um antídoto maravilhoso. Se chama os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo e guia, e é Ele que vai nos ajudar, com todos os seus ensinamentos, com a sua vivência, a nos retirar dessas vivências negativas que enfermam
o nosso corpo, a nossa alma, e ajuda a manter uma sociedade egoísta e orgulhosa, onde o forte abusa e escraviza o fraco. Então veja, Jesus é o modelo e guia não é por um acaso, porque é lá nos seus ensinamentos que nós vamos encontrar os antídotos para o mal que existe dentro do meu coração. Então a primeira coisa que eu preciso ver é se eu albergo algum desses sentimentos, ainda que esporadicamente, porque mesmo que não seja uma constância, mas se eu albergo esporadicamente, eu também preciso trabalhar. Melhor que seja esporádico do que constante, mas se eu albergo, eu preciso trabalhar. Né? Então é isso que a gente precisa. Mas como é que eu vou saber se eu tenho isso? Tudo. Ou até em alguns momentos tão somente. Eu só vou saber se eu olhar para dentro de mim. Se eu não olhar, eu nunca vou saber. Então, essa é uma das questões, né? Uma das questões propostas é essa. E aí, então, a outra camada do ego, que é a mais externa, ela é chamada de pseudo-amor, que são as camadas também que são denominadas de máscaras. Porque muitas vezes a gente usa máscara para esconder esses sentimentos que às vezes a gente abriga em nossos corações. Ainda que sejam por alguns momentos só, que não seja sempre. Aí diz a psicologia que a gente usa máscaras que são denominadas, alguma dessas máscaras, elas têm nomes. Elas são chamadas de autopiedade, de euforia, de bonzinho, aquela pessoa que gosta de aparecer boazinha, de perfeccionismo, de timidez, e vai por aí afora. Né? São máscaras, às vezes, que nós vamos colocar de autopiedade. Tô assim, nessa condição. Um exemplo, né? Por causa do meu pai, da minha mãe, por causa dos governantes do Brasil, por causa disso, daquilo, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Não. Você só está assim porque você não criou a atitude do alto amor, não saiu de lá e foi viver a sua vida. Porque circunstâncias negativas todos nós temos. Nós que estamos aqui num planeta de provas e expiações, todos nós convivemos com pessoas problemas. Até porque nós também somos pessoas problemas para outras pessoas. Essa é a verdade. Porque se nós não somos perfeitos, nós também incomodamos outras pessoas. Então, se a gente está numa situação difícil de vivência, não é por causa de ninguém. É por causa da gente que não está sabendo fazer prevalecer a energia do amor dentro da gente. Então, a gente tem que buscar a superação. Se eu vivo com uma pessoa difícil, eu tenho que procurar ser uma pessoa fácil, tenho que procurar ser uma pessoa mais flexível, não afrontar tantos outros, ser mais compreensível em relação à moléstia da outra pessoa, as enfermidades das outras pessoas, que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a incompreensão, são enfermidades da alma. Então, se eu não quero enfermar, eu tenho que desenvolver compreensão, amor, entendimento, empatia, perdão. É isso que eu tenho que fazer. Ah, mas eu vou viver com uma pessoa difícil, vou fornecer, vou dar tudo isso a ela? Porque o amor que a gente está à procura chama-se amor incondicional. É o único que vai transformar verdadeiramente o planeta. Porque o amor instinto e o amor prazer é o que a gente tem vivido até hoje. O amor a que Jesus se refere é o amor sem fronteiras. Tanto é que ele diz, quantas vezes deve se perdoar o inimigo? 70 vezes 7 vezes. Não, muito mais do que isso. Ele diz, além de 70 vezes 7 vezes, 70 vezes 7 cada um. Então, esse amor que Jesus estava falando aqui é o amor incondicional. Porque amor que tem condição é amor de barganha. Então, se eu só vou amar quem é bom para mim, isso é troca. O amor, a proposta de Jesus para curar as enfermidades da terra, é você amar sem fronteiras.
E para a gente começar a amar sem fronteiras, só a gente vivendo com pessoas que flutuam a gente. Porque é ali que a gente vai ter oportunidade de desenvolver o perdão, a compreensão, de trabalhar para não se vingar, de trabalhar nossas violências internas, como é o caso do desforço, que foi a mensagem de abertura desse livro que eu fiz para vocês, por isso que eu falei o tema da abertura não foi escolhido, a mensagem de abertura não foi escolhida por um acaso. Porque se quando vem uma pessoa me faz mal e eu devolvo a ela o mal, eu estou no desforço, eu estou na vingança. Então eu estou dentro de um circuito de ódio, alguém tem que quebrar o circuito de ódio. Só tem um jeito da gente quebrar o circuito do ódio. É amando. É amando. É não devolvendo. Né? Então é isso que a gente precisa começar hoje a trabalhar. É difícil? Mas se fosse fácil. Se fosse fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui encarnado. Se fosse fácil, a gente podia estar até encarnado, mas não num mundo de provas e expiações. Mas num mundo muito melhor do que provas e expiações. Porque o bom do amor é isso. É poder amar. Amar sem condições. Amar sem condições. A proposta de Jesus é amar sem condições. Então, eu dei o exemplo da autopiedade. Mas tem o exemplo daquele bonzinho também. A pessoa é tão bonzinha. Tudo que você pede, a pessoa faz. Tão bonzinha. Mas a gente tem que ser bom com os outros e ser bom com a gente. Tem um pensamento que eu vou usar para dar exemplo disso daqui, que fala assim, quero que vocês deem muita atenção para vocês entenderem a personalidade da pessoa tão boazinha. É difícil, sabe? Eu acho muito difícil a gente viver com uma pessoa muito cordata 24 horas. Alguma coisa errada existe nesse planeta de provas e expiações, com certeza existe alguma coisa errada, né? Para a gente elucidar e exemplificar essa personalidade, essa máscara que a gente põe, eu vou dar para vocês um pensamento, que eu peço para vocês prestarem atenção para valer de reflexão. O pensamento diz assim, que aquele que só se ama, ele é egoísta. Aquele que só ama o próximo é exibicionista. E aquele que só ama a Deus é fanático. Né? Por isso que a proposta de Jesus foi uma proposta muito além de todas as aparências. Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você conseguir essa tríade, você está no caminho do amor incondicional. Você está no caminho. Né? Porque quem só se ama é egoísta, quem só ama o próximo é exibicionista e quem só ama a Deus é fanático. E quantos fanáticos já mataram e matam hoje ainda em nome de Deus? Né? Por isso que a proposta de Jesus é um equilíbrio muito grande, é muito mais profunda do que tudo isso que vem sendo falado nas superfícies por aí afora. Foi, gente? Espero que não esteja muito pesado, né? Então, para a gente poder, então, começar a se amar, a gente tem que olhar. Eu albergo esses sentimentos que eu citei para vocês, eu uso máscara para ocultar a minha realidade interna, porque é preciso que a gente vá, ao longo da nossa encarnação, tirando as nossas máscaras. Até porque nós espíritas sabemos que no mundo espiritual, lá a gente não usa máscara. Vide as obras de André Luiz. Lá não tem como. A gente aqui pode aparentar uma realidade que não é nossa. Mas lá a gente vai mostrar quem somos verdadeiramente. E só através desse grande trabalho interno, de auto-amor, é que nós vamos alcançar a nossa saúde integral. E o que é saúde integral? Saúde integral é corpo, mente e espírito estar em harmonia com aquilo que pensa e aquilo que faz,
né? Não está na contramão das coisas. E saúde integral é também amar o próximo, como nós gostaríamos de ser amados. Isso é saúde integral. Isso é a saúde integral. E aí, para começar a finalizar, que a gente está por poucos minutos, eu vou ler mais um trecho da obra de Joana de Ângeles, intitulada Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ainda no capítulo 13, porque ela vai continuar ajudando muita gente nisso tudo. Ela vai dizer assim, ela está falando do processo do amor, tá? Do amor ao próximo. Ela vai falar assim, esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser, que deve transformar impulsos em sentimentos. E é verdade. Porque o que ela quis dizer por impulso? Quantas vezes alguém vem, fala uma coisa que a gente não gosta pra gente, a gente, por um ato de reflexão e impulso, a gente se vinga fazendo alguma coisa para ele de ruim ou falando alguma coisa de ruim para ele. Mas aí a gente tem que transformar os impulsos, esse hábito que já está no automatismo, em sentimentos, que é uma coisa lúcida. Em olhar e falar assim, nossa, essa pessoa, né, tá me ofendendo. Talvez até eu mereça. Não sei. Mas merecendo ou não merecendo, eu constato que uma pessoa, para estar fazendo isso com a outra, ela está enferma. Então é minha hora de mostrar para ela que existe uma outra face, que é a face do amor. Por isso Jesus disse, se alguém te bater na direita, dê à esquerda. Mostra para ele que tem uma outra forma de se comportar diante da vida, que não é o desforço, que não é pelo caminho do desforço nem da vingança, mas é pelo caminho do respeito, pelo caminho do amor. Esse é o caminho. Porque esse é o caminho da libertação. O resto tudo é mentira. O resto tudo é mentira. Então a Joana fala que deve transformar os impulsos em sentimentos. É isso. Atavismos em atividades lúcidas, essas coisas, esses automatismos, essas manias que a gente traz, né, de outras vidas. Heranças dominadoras em aquisições plenas. Eu não tenho que submeter ninguém a nada. Eu tenho que saber o que eu quero para mim e viver de conformidade com aquilo que eu quero. Ah, mas o outro não vive, o outro não é problema meu. Até certo ponto não é problema meu. A gente sabe que até certo ponto, isso está no Evangelho também. Quando no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo pergunta quando é se a gente deve divulgar o mal dos outros em algum momento. Então lá no capítulo 10, os últimos itens do capítulo 10, os Espíritos informam quando o mal que ele faz se atinge só a ele, não. Mas se atinge uma coletividade, é um dever que seja divulgado. Então entenda, a minha postura de viver é a minha postura de viver. O outro vive como ele dá conta, como ele quer. É claro, dentro de um limite em que ele não faça mal a uma série de pessoas, que é o que nós estamos vendo aqui hoje na sociedade. É hora da gente se posicionar nunca com violência. Nunca. Lembra? Mahatma Gandhi, ele libertou a Índia do jugo inglês com a não violência. Então, nós também podemos. Nós também podemos. A gente fala assim, mas Jesus era Jesus, mas Mahatma Gandhi não era Jesus. Então, ele é a prova de que o que Jesus disse é verdade e que nós podemos fazer. Né? E aí a Joana continua, falando das transformações ainda. Instintos arraigados em emoções harmônicas. Parar de agir instintivamente. Começar a parar, respirar e amar verdadeiramente a si próprio e aos outros. Né? Isso aí daria mais coisa para falar, mas vamos tentar fechar mais ou menos assim. Hábitos estratificados em realizações edificantes, tendências inferiores em aspirações elevadas,
sob os impulsos do amor. Tal é o grande compromisso que deve ser atendido por todas as criaturas que anelam pela tranquilidade e o bem-estar legítimo. Então entendam, gente. Queremos um mundo melhor? Com certeza vocês estão respondendo aí de casa, todo mundo da mesma forma. Claro que nós queremos, porque eu também quero. Mas nós não vamos construir um mundo melhor com raiva, com mágoa, com violência, com desrespeito. Nós não vamos construir um mundo melhor assim. Nós não vamos. Então, a reflexão dessa noite, que está em torno da primeira pergunta que nós utilizamos do Livro dos Espíritos, que se eu ver se eu acho aqui nos meus slides agora para vocês, lembra que eu li a primeira pergunta, que é a 916, e fala assim: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Só tem um jeito de nós destruirmos todos os males sociais, todas as enfermidades do planeta Terra, nossa e ao redor. É trabalhando o amor dentro de nós. Tudo começa dentro de nós. Porque quanto mais nós formos capazes de amar, mais nós vamos influenciar outras pessoas. Mais. A tarefa é difícil? É. É difícil até para mim, que falo para vocês. Mas eu também estou na luta junto com vocês. E é isso que é legal. Isso que é o bom da doutrina espírita. Porque aqui a gente não tem... Ninguém aqui é maior do que ninguém. Aqui todos nós somos iguais, passando os nossos conhecimentos uns para os outros. É difícil para mim, é difícil para vocês. Mas juntos a gente vence. E eu digo juntos porque quando a coisa estiver feia para o nosso lado, a gente deve ligar para um amigo e pedir: me ajuda. Porque hoje meu orgulho e egoísmo está falando mais alto do que o amor que eu já tenho dentro de mim. Me ajuda a sair desse processo. É para isso que existem os amigos. É para isso que existem os amigos. É para isso que existe a oração. É para isso que existe a meditação. Então, todos esses são recursos que nós podemos utilizar também para a gente fazer o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima. Eu conto com vocês, com as preces de vocês também. Aliás, o momento é de nós orarmos uns pelos outros e estarmos de mãos dadas, porque só juntos e com o objetivo de amar é que nós vamos vencer. Fora desse caminho não existe nenhuma salvação para essa terra, para esse planeta. Salvação para todos nós é amar. Desejo muito amor para vocês, no coração de vocês, muita força, do fundo do meu coração, e que o nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus, ele possa nortear os nossos processos, que com certeza é o que ele já vem fazendo há mais de 2000 anos, que nosso Senhor Jesus Cristo norteia os nossos processos existenciais. Ele está aqui norteando há mais de 2000 anos. Agora, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte nesse processo. Seguir ao nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus. Agradeço a todos do fundo do coração, agradeço aos trabalhadores, dirigentes, diretores da SBE pelo convite. Agradeço a vocês pela paciência imensa de me aturarem até agora. Que a paz de Jesus fique conosco e peço a vocês que possam, junto comigo, fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, te agradecemos, Senhor, por cada momento da nossa vida. Nós sabemos, Senhor, que é difícil o caminho do amor, mas é o caminho da libertação. O obstáculo maior na nossa vida somos nós mesmos, que ainda insistimos em alimentar dentro dos nossos corações o orgulho e o egoísmo. Ajude-nos, Senhor, a tratar dessa chaga que ainda trazemos dentro de nós. Porque se cada um de nós conseguirmos tratar das nossas chagas, a chaga da terra diminui. E aí a implantação do amor na terra acontecerá. Dai-nos força, Senhor, para vencermos a nós mesmos nas lutas do dia a dia. E gratidão por tudo, gratidão ao Mestre Jesus, por ter compartilhado conosco todos os seus ensinamentos, o seu amor, a sua vida, e por contribuir até hoje, incansavelmente, para nos ajudar nesse processo. Gratidão pelos nossos mentores, pela doutrina espírita e por todos nós, por estarmos agora unidos em pensamento.
e que esse amor possa ser levado em todos os pontos da Terra, principalmente aos corações que não mais acreditam nele. Obrigada, Senhor, que assim seja. Obrigada a todos, uma boa noite.